e ele explica por que a graça prevalece, o riso prevalece entre as experiências do ponto de vista de socialização, ou seja, ele é mais comum da socialização. Porque no fundo ele está mostrando, nós estamos aqui na paz, que tem um sentido adaptativo enorme, que é evitar o gasto de energia com confrontos que sempre tendem a produzir desfecho negativo, seja comum ou seja de um lado só. Então é ruim no todo. Brigar é ruim na natureza, para tudo que é lado. Exceto quando você tem disputa por um objeto de valor muito grande, aí de fato os animais brigam porque eles são utilitaristas, né? Eles são tipo homo econômicos. Mas fecha o parênteses, então tem esse negócio importante que é a origem social do riso, que se converte numa experiência individual na graça. E aí, isso faz a gente rir quando baixa o limiar, porque o prazer está associado a essa ideia de que o ambiente em si é benigno e é seguro, porque você está mostrando os dentes para outra pessoa de maneira pacífica. Então as pessoas não estão... o maconheiro junto não está rindo sozinho, não são dois maconheiros rindo, cada um para o lado da parede. Eles estão em uníssono naquela história, fazendo uma demonstração que do ponto de vista evolucionário foi reproduzida em muitas outras circunstâncias e espécies, que sinaliza essa coabitação pacífica. Então, a gente está dizendo que pessoas que riem mais, elas são mais gostáveis, elas são menos ameaçadoras, portanto, elas são mais gostáveis. Perfeito. Estatisticamente é isso. Tem um problema nisso, tá? Só tem um problema. Que é um problema. A teoria diz isso, tá? Mas não é a verdade. A verdade é que existe um tipo muito comum, que é o tipo que ri sem timing. Isso ninguém gosta. É esquisito. Então, por exemplo, a pessoa ri de nervoso, a pessoa vai falar um negócio, em vez dela, aquela coisa era meio séria, mas sei lá porque ela acha hilário na cabeça dela, ela dá uma risada, você não sabe o que você faz, se você ri junto, se você não ri, você dá um soco na cara, essas coisas, entendeu? Então, tô brincando. E uns cara que tem umas condições que os fazem rir descontroladamente, às vezes em situações, inclusive, de estresse. Isso faz as pessoas rirem igual loucas de ver. Por causa da teoria da simetria. E aí, mas assim, será que eles estão achando engraçado? Não. Eles não estão achando engraçado, eles estão rindo porque não... É reflexo. Reflexo. Isso parece um problema, né? Bem sério, na verdade. É um problema. A gente viu o filme do Coringa, né? No que deu. Pois é. E, pô, mas assim, isso não quer dizer que a gente só gosta de pessoas que se demonstram agradáveis por meio do sorriso ou de mostrar os dentes e tal. Afinal, um outro assunto que a gente estava falando antes de começar era por que as pessoas gostam de pessoas más. Sim. Né? E essas pessoas... Mas as pessoas más são divertidas, tá? Assim, tem que tomar esse cuidado. São coisas independentes. Fenômenos independentes. Mas só para fazer um fechamento nisso, olha só. Que esse ponto é muito legal mesmo. E eu acho que eu nunca pensei sobre ele de verdade. Por que as pessoas gostam das pessoas... Por que as pessoas eventualmente gostam mais de pessoas menos divertidas do que mais divertidas? Eu acho que a gente pode pensar em duas linhas importantes de explicação para isso. Eu acho que tu pirou nessa daí. Não. Isso é estatístico? Não. Isso é fenômeno menor. Tá. Quer dizer, eu tô indo na sua linha. Tá. Nem sempre a pessoa mais engraçada é a mais gostada. Tá bom. Por quê? Eu acho que tem duas coisas. Uma, que se a gente parar pra ver que o humor, que o riso é essa forma de se induzir no prazer... Indulgência do prazer, eu acabei de usar uma palavra que não existe, mas enfim, fiz o usinho aqui poético dela, mas se pensar que é isso daí, no fundo, é como se fosse uma espécie de masturbação, você percebe? Que é legal quando rola coletivamente, mas às vezes a sensação é que, tipo, aquela pessoa, ela não está de fato em conexão com o outro. Ela só quer ter o prazer dela, entendeu? Então, às vezes, por isso que, às vezes, o que acontece é pessoas que não estão nessa vibe, elas ficam logo irritadas. Não é simplesmente que elas não gostam. Elas ficam irritadas, aquele tipo rindo e tal. E tem, sem contar o tipo de o piadista da firma, né? Esse tipo é mortal, que é o sujeito que tenta ser engraçado, tá? Então, estamos separando aqui, estamos falando das coisas que tem o riso espontâneo. Porque esse tipo, assim, é uma das coisas que mais irrita a humanidade, é o tipo que quer ser engraçado e que justamente por isso é lamentável. Ninguém quer ficar perto. Né? Todo mundo quer matar. Lamentável. É o tipo lamentável. Mas fecha o parênteses do tipo lamentável. O próprio tiozão do churrasco com aquela piada lamentável e que ele sabe que não é engraçado. Então, e aí você tá na casa da pessoa e você... É uma coisa muito constrangedora. Mas, fecha parênteses.
Quando tem essa coisa da graça, o que acontece é que também tem um pouco esse processo, às vezes. A pessoa parece que é super... Parece não. A pessoa é super divertida. Eu sou feliz. Cara, show. Mas não necessariamente isso se transmite, se traduz por conexão intersubjetiva. Às vezes isso se traduz por uma coisa assim, encapsulado na minha bolha cor-de-rosa na qual eu flutuo, dançando a música do Balão Mágico, entendeu? Então tem esse ponto, não, obrigadão. O segundo ponto, que eu acho que é legal também de considerar, é que existem outras formas de produção de valor intersubjetivo. Essa experiência do prazer é uma, e a gente está falando dela, então parece que ela é a melhor. Mas, por exemplo, se a gente parar para ver em termos de construção da cultura, o entrelaçamento através de um entendimento realmente ideativo tem muito maior prevalência. Entende? As pessoas se encontram, elas não se encontram e falam, vamos encontrar ali no café 4 horas da tarde, vamos tomar um café toda semana, vamos pra gente rir pra cara. Não, pra gente trocar uma ideia. A gente tá buscando uma outra coisa, a gente também vai rir, mas você entende? Então a gente não pode esquecer que esse fenômeno que a gente tá discutindo aqui, ele é um entre outros fenômenos de entrelaçamento. Eu acho que esse que é o ponto importante. É importante, faz sentido mesmo.